Nosso cordial boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver nesse nosso pequeno encontro da noite de hoje. Os espíritos nas obras básicas são claros. Os espíritos estão por toda a parte. Toda a parte. A expressão não deixa nenhuma dúvida. Porque é muito interessante, né, a gente tomar contato com a informação espírita e esses questionamentos, né? À medida que a gente vai estudando, eles vão se avolumando. E a gente fica querendo detalhes, né? Como é que isso funciona, de que forma é isso. E se estão em toda parte mesmo, como é que fica então a nossa privacidade? Né? Porque a gente luta tanto pela privacidade, e vem alguém e diz que não há privacidade. De fato, é o que acontece. Eles estão em toda parte, são criaturas livres, muito mais livres, fisicamente falando, do que nós, porque a maioria de nós não os percebe. É preciso que tenhamos o que nós chamamos de mediunidade, que é essa capacidade de nos colocar em contato com o mundo extrasensorial, seja da forma visual, auditiva, através da intuição, né, e outras mais que se apresentem. É uma característica fisiológica, né, segundo nos define Allan Kardec, que nos propicia esse contato com as duas dimensões. Afora isso, aqueles que têm essa possibilidade num grau muito ínfimo não vão perceber o que normalmente nós chamamos entre os colegas de casca grossa, né? Não adianta que pode estar o que está acontecendo, ele não percebe nada nesse campo, né? Nada nesse campo. Mas aí a gente fica com umas questões, né? Então a privacidade realmente não existe, não há essa possibilidade. Seja lá o que eu estiver fazendo, eles estarão presentes, todos estarão, qualquer um ouve, porque é uma sensação estranha, né? Como você está habitando numa casa toda de vidro. Né? Que não adianta você procurar um ambiente que a casa de vidro não vai dar, né? Para a gente se esconder. Então, é sim e não. É sim e não. É sim porque há essa possibilidade muito boa, e não porque a doutrina espírita, ao lado disso, nos dá o mecanismo de que nós, para que nós, né, possamos nos inteirar de que tipo de relacionamento nós queremos cultivar em nossas vidas como companhias espirituais. Então, assim como nós, né, estamos aqui na Terra, fisicamente falando, né, aqui encarnados, e temos contato com todo tipo de pessoas, com todo tipo de característica de personalidade, de caráter, de intenção e tudo mais. Então, isso não nos deixa totalmente apavorados, né? Nos deixa preocupados. Requer de nós certos cuidados, né? Certas cautelas no mundo das relações, do mundo físico, por exemplo. Porque nós, em função dessa realidade física, né, está atrelada aí aos 5 sentidos, nós temos o hábito de avaliar as pessoas pelo que vemos, pelo que observamos fisicamente. Então, nós, analisando esse fato, a gente diz, parece ser uma boa pessoa. Né? Na aparência, o jeito dele é muito bem vestido, parece ser uma boa pessoa, ela parece ser uma boa pessoa. Mas são expressões que não refletem a realidade. Porque aqueles que gostam de desfrutar da possibilidade de se apropriarem dos bens alheios, de alguma forma, sabedores disso costumam postarem-se de maneira bem vestida, de bem apresentável, falam de forma agradável, né? Porque, falando claramente, né, nós vivemos um período em que os golpes são muito, né, popularizados, há muito golpe. E o golpista, ele não pode ser desagradável. Já pensou um golpista antipático? Um golpista que não sabe se expressar? Né? Um golpista que se apresenta mal vestido, maltratado, ou qualquer coisa desse nível? Ele não vai conseguir absolutamente nada.
Né? Então, ele precisa desenvolver aquilo que os evangelhos segundo o Espiritismo chamam de o verniz da aparência, né? Da educação, da estruturação. Então, na maioria das vezes, a gente cai nessas esparrelas em função dessa nossa tendência natural por estarmos fisicamente ligados ao corpo físico, percebendo a realidade pelos cinco sentidos, avaliarmos o caráter da pessoa por aquilo que ela apresenta, de aparência, de maneira de falar, de simpatia, né? De forma agradável, bem articulada, tocando nos pontos necessários, né, para disparar os mecanismos de onde eles vão acionar, né, o seu enredo. É bastante interessante e a gente fica desatento nesses aspectos, que a gente não para ir mais profundamente. Mas como é que é isso, né? Essa pessoa é agradável, mas como é que é a vida dela? Como é que são quais são as escolhas, né, dela? A gente se lembra que a gente conheceu uma pessoa que era muito chegada, né, a essa questão de horóscopo, né, de avaliação das pessoas por data de nascimento, esse conjunto, né, de informações que trafegam na superficialidade das análises, né, não atende profundamente. Mas ele era uma pessoa muito hábil nisso, a gente ficava intrigado observando, né, como é que funcionava a coisa, chamava atenção isso. E aí, certa vez, a gente estava no ambiente de trabalho, né, um trabalho que a gente normalmente faz de obras, de reforma, e era uma loja e ele estava lá aceitado, feito um pajem. É uma coisa interessante, porque tem uma postura, ele sentava e em volta dele, daqui a pouco, tinha umas 4 ou 5 vendedores da loja. E eu observando naquele quadro ali, de longe, e elas atentas, né, ouvindo. As pessoas ficam, né, atentas, ouvindo, querendo saber essas informações. Mas e aí? O que você pode me dizer? Né, tem alguma coisa a falar? Um comportamento de cartomante, né, das pessoas que lidam com isso. Numa outra situação, eles estávamos juntos, ele e uma outra colega de trabalho também, e ela falando que ela estava arrumando casamento, ela prestes a se casar. Aí ele falava assim, mas qual é a data do seu nascimento? Né? Aí ela fala, informava a data do nascimento. Aí ele não falava nada. A gente estava almoçando e falava assim, E ficava aí, olha que espetacular. E continuava comendo. E nisso a gente pensou assim, bom, já caiu na armadilha, né? Porque deu uma informação, ele não deu uma informação, lançou uma interjeição e a curiosidade foi lá em cima, né? Bateu no teto, né? Que será esse que ele disse? Passou um intervalo, ele perguntou assim, qual é a data de nascimento dele, do seu noivo? Aí ela falou, aí ele não falou nada, não teve interjeição nenhuma. Piorou a situação. Aí ela ficou feito a presa, né, desesperada para um lado e para o outro, né, que agora, o que ele queria dizer, que informações era essa? E a gente ficou percebendo ali como é que a coisa funciona. Tão clara, né, tão sutil, tão sutil. Era uma armadilha perfeita, falava. E aonde ele ia, ele tinha essa característica, porque essas pessoas desenvolvem um certo magnetismo, vamos falar assim nesse sentido, uma capacidade muito boa de envolver o outro, né? Na conversa, na situação. Então, eles vão caminhando nesse sentido. Ele era uma pessoa extremamente simpática, agradável. Ele não podia ser antipático. Né? A pessoa, um médium, um cartomante antipático, não tem condição, não vai ter cliente nenhum, ninguém vai, absolutamente. Então, com aquela coisa agradável, aquele jeito, e nisso envolver as pessoas, é interessante o aspecto, mas as pessoas se deixam ir, né? Esse é o detalhe, as pessoas se deixam ir. Recentemente, uma amiga nossa falou que estava com um problema na família, sério, porque uma irmã dela mais velha, uma irmã já de uma certa idade, acima dos 60, estava seriamente envolvido na internet com Brad Pitt. Porque eles estavam num relacionamento na internet, ela e Brad Pitt. E aí, ele estava numa situação difícil, já tinha pedido algum dinheiro, ela já tinha dado, né?
e agora ele era para vir para o Brasil, para eles se encontrarem, mas ele estava passando por uma dificuldade e precisava de mais dinheiro, né? E ela estava preocupada com isso, e a família toda empolvorosa, né? Porque aí a pessoa, e fala para a pessoa não quer, né? Não quer aceitar, né? Porque ele fala, ele é tão carinhoso, ele diz isso, diz aquilo. E isso existe em todos os âmbitos, né? E aí você pensa que isso é uma predominância de um sexo. Não. As duas possibilidades estão aí extremamente envolvidas, porque a pessoa é desatenta. Entende? A lucidez desaparece, o bom senso desaparece, e é isso que a gente precisa, né, prestar atenção. E aí nós estamos falando do meio físico, de uma relação fisiológica. Porque às vezes muitas pessoas falam assim, mas esse negócio do espírito, isso que vocês falam aí é meio exagerado, né? Que o espírito consegue, que o espírito faz, olha só. O espírito encarnado consegue, tem conseguido horrores. As pessoas são levadas. São levadas. A gente vê situações, aí os casos mais antigos de suicídio coletivo, né? Como ali da Guiana, lá do Jim Jones, né? E outros mais religiosos ortodoxos que levam pessoas a cometerem suicídio. Pessoas a doarem tudo que têm. Pessoas se envolvem de maneira assim, extremamente lúdica, algo que para a gente parece absurdo na hora. Se isso é possível no plano físico, vamos analisar quando nós estamos lidando com pessoas que não são visíveis. Eles não são visíveis, né? Os espíritos estão por toda parte, a gente não enxerga. Eles estão numa boa, né? Estão na melhor condição, estão melhor do que aquele que está por trás de um vidro fumê, né? Ali escondido, sem ser visto. Estão muito mais confortáveis para esse processo de interação conosco. E aí Allan Kardec fala lá, né, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, se os espíritos interferem, né, influem em nossos atos e pensamentos. E sim, influem, e de ordinário, com frequência, são eles que nos dirigem. Eles nos dirigem com facilidade. Então, isso é algo, né, que é para a gente pensar, bom, então o mundo está perdido, não tem solução. Absolutamente. Absolutamente. Isso é só para a gente refletir a respeito do assunto dessa possibilidade, né, que está ao nosso lado aí. Existem situações em que nós favorecemos o relacionamento com pessoas no plano físico que são pessoas de má índole, vamos dizer assim. Não existe. Nós, por questões de afinidade ou de amizade, ou por achar que isso nos deixa numa condição boa de interrelacionamento, aquele sentimento tribal, né? Ele é muito, né, do nosso interior. Isso a gente vive, nós somos extremamente sociáveis, né? Nós dependemos desse relacionamento. Então, por achar às vezes, né, que a gente está se enturmando, para usar aí uma linguagem bastante corriqueira, às vezes a gente se permite a companhias e relacionamentos que nós já sabemos que são pessoas de má índole. Pessoas que não são boas como companhias. Isso no plano físico. A gente se acautela pouco, devido aos ambientes que a gente pode frequentar. Isso é natural, acontece naturalmente. Nosso ambiente de trabalho, que às vezes são ambientes de trabalho densos, né? Altamente competitivos, em que se cria um clima constante, né, de disputa e tudo mais, com metas a cumprir. Então, vai criando, né, ambientes favoráveis, mas que nós não podemos fazer nada porque é o nosso ambiente de trabalho. Né? A gente vai ter que continuar frequentando, porque é de lá que sai o nosso ganha-pão. Então, nesse ambiente de trabalho. Mas outros não, a gente escolhe. E aí existem várias opções, a gente não vai ficar aqui traçando uma lista, né, desses ambientes para a gente não cair no equívoco de incomodar aqueles que gostam de frequentá-los. Mas são assim, no plano físico. O plano extrafísico é exatamente a mesma coisa. Nós não estamos desamparados nesse sentido. Não estamos desamparados. Porque pareceria, né, logo de início, assim, então a gente realmente está perdido, a situação está muito complicada. Porque esses espíritos têm acesso a todos os lugares.
Se estão por toda parte, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se cuidar? A gente vai se cuidar e isso está colocado em todas as obras da doutrina espírita, nós vamos contar referência a isso. Cuidando da nossa maneira de ser e sentir. Esse é que vai determinar o tom. Os nossos gostos, as nossas preferências, aquilo que nos dá prazer e alegria, determinará o tom das nossas companhias espirituais. Gente, isso é lei física, não tem outra maneira. Os semelhantes se atraem. Tem pessoas que, em contato, né, com estudos aí das obras de André Luiz, por exemplo, que é o mais clássico, né, que se refere quando fala do plano espiritual, mas tem vários outros espíritos, Manuel Filomeno, e vários outros aí, Bezerra de Menezes, que falam da realidade espiritual. E as pessoas dizem assim, gente, mas isso é muito fantasioso, esse mundo de sofrimento que André Luiz descreve em suas obras, iniciando lá em Nosso Lar. Que para efeito didático, de nos transmitir uma informação que faça sentido, definiu-se chamar esse plano de umbral. Mas ele pode ser chamado da palavra que quiser, desde que descreva a realidade que está lá. Porque é quase inconcebível um lugar onde só haja sofrimento. Isso não entra na minha cabeça, isso parece algo fantasioso. Não. Pela mesma lei de afinidade, os semelhantes se atraem, os semelhantes se agrupam. Gente, e o interessante é que isso é lei da física, isso não tem como fugir. Não tem como fugir. Os semelhantes se atraem em todos os níveis do universo. Isso a gente percebe, às vezes, numa conversa nossa. Aqui, nossa mesmo, uma conversa entre 2, 3 pessoas. Quando o assunto, né, que se está falando é de interesse de todos se agrupam em torno daquela conversa por afinidade. É disso que eu gosto de falar. Vamos falar de política, e aí todo mundo começa a falar, todo mundo tem opinião, né, porque nós estamos vivendo a era dos especialistas. Né? É especialista para todo lado, uma coisa que até assusta. Não existe mais ignorante. Qualquer assunto que você falar hoje, todo mundo sabe tudo. A internet, então, é um espetáculo. Muitos especialistas. Então, agrupou, falou, se o assunto é futebol, né, os comentaristas, para a gente usar uma linguagem do meio, todos se reunirão para tecer comentários. Todos são comentaristas, todos são analistas de futebol, todos são técnicos, inclusive, né? Todos são técnicos, deveria ter feito isso, ter feito aquilo. Se botasse esse jogador em tal posição, se não tivesse, né? Todos especialistas, porque por afinidade nós vamos nos agrupar em torno de assunto. Se o assunto é fofoca da vida alheia, esse agrada de maneira geral. É o assunto que é inquestionável, né? Tem um conhecido que diz assim, nada mais prazeroso do que falar da vida dos outros. Algo extremamente agradável, você vai alimentando ali, por quê? Porque é questão de hábito. Vão se agrupar ali os fofoqueiros. Aqueles que gostam de traçar, né, comentários da vida dos outros, mesmo da de si próprio. Quando o assunto é doutrina espírita, por exemplo, o evangelho, agrupar-se-ão aqueles que se afinizam com esse assunto e vão, obviamente, conversar a respeito desse assunto. E aí repetimos, no plano espiritual, a realidade é a mesma. A diferença é que a gente não pode ver as companhias que nós estamos atraindo para o nosso grupo de conversa. É só essa a diferença. Mas aí a gente tem uma outra informação dos espíritos. O perispírito, ou o corpo espiritual, na definição paulina, é o veículo com o qual nos manifestamos no plano extrafísico ou plano espiritual, da mesma forma que o corpo físico é o veículo de manifestação no mundo físico. A diferença entre o corpo físico, o perispírito, ou o corpo espiritual, ou o psicossoma, na definição de André Luiz, o psicossoma tem características plásticas muito fáceis. O que é a plasticidade?
É a capacidade de amoldar-se sob determinada circunstância. O corpo físico é mais limitado. Se você tem uma doença, né, grave durante um tempo, algumas demoram a manifestar-se no corpo físico. Demoram. Outras são mais rápidas. No plano extrafísico, todas são muito rápidas, as manifestações. Então, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós somos, no plano extrafísico, o corpo espiritual ou perispírito vai amoldar-se imediatamente àquela realidade. Então, se nós vivemos uma realidade de sofrimento, de angústia, de depressão, o perispírito vai metamorfosear-se naquela condição e os espíritos mais avançados poderão perceber imediatamente a condição daquele espírito, daquela pessoa, dada a sua plasticidade. Se a condição desse espírito é uma condição de alegria, de felicidade, ele vai moldar-se e expressar tais características. Então, as pessoas que no extrafísico estão desencarnadas serão aquilo que elas são na aparência. Não tem como enganar no plano extrafísico. Né? Aqui a gente está passando por um momento de dor muito grande, uma angústia muito profunda, mas a gente consegue sorrir, consegue falar, consegue conversar, né? Só as pessoas mais próximas que conseguem perceber. Fulano, o que está vendo? Né? Às vezes ninguém está percebendo, mas quem conhece o que está vendo? Ela está percebendo algum problema. No plano extrafísico, não. Ele imediatamente vai se manifestar e vai ser visto, vai ser observado. Então, por essas características todas, esses espíritos vão se agrupar por regiões, vão criar bolsões no plano extrafísico. E há também uma interação muito forte do espírito desencarnado com o ambiente. Porque como é que se construiu o umbral? Nós chamamos assim, a zona de sofrimento. É a consequência natural das emanações mentais daquele grupo de espíritos naquela condição. E isso fica muito claro numa obra da Dona Ivone Pereira, lá, Devassando o Invisível, em que ela tem uma conversa com Frederic Chopin, que tem uma relação passada muito forte com ela. E eles estavam numa conversa, ele senta-se ao piano, plano extrafísico tudo, tá, gente? Realidade espiritual. Ele senta-se ao piano e começa a tocar uma peça musical que se referia ao país natal dele. E ela começa a descrever a coisa interessante, como é que o ambiente começa a se transformar à volta deles. Então, aquele clima europeu, aquela névoa, né, dominante, começam a aparecer as flores, e ela chama muita atenção, porque ela gostava muito de violetas, assim, interessante as violetas que começaram a aparecer, e o detalhe, as violetas com aquelas gotículas de sereno que a gente observa, né? Quem conhece já viu, tudo numa riqueza de detalhe muito grande. Por quê? Porque a capacidade dele, a intenção de sentimento, a intensidade, aliás, de sentimento que ele estava naquele momento, foi capaz de plasmar o ambiente em volta, se modificando. Ela estava falando de uma pessoa, de um único espírito. Então, imaginemos vários espíritos agrupados daquele nível, naquele estado. A gente percebe a modificação. Quantas vezes nós fazemos reuniões em nossa casa, seja reunião de vibração, reunião pública, reunião de estudo, em que as pessoas, no geral, quando o nível de vibração se eleva, as pessoas dizem assim, gente, mas estava tão agradável aquela reunião. O ambiente estava tão elevado que a gente era palpável, quase que podíamos pegar. Porque é que nós saímos, às vezes, da nossa casa, num dia de segunda-feira, problemas para todo lado, a mente atribulada, sofrer, não, mas eu gosto de ir lá na palestra, porque eu sento lá e o ambiente me faz muito bem. Eu me sinto muito bem.
Parece que naquele momento ali os problemas ficaram em casa, ou ficaram onde eles estão. Por quê? Porque foi criada, e é criada permanentemente aqui, uma psicosfera pelos espíritos trabalhadores da casa, do extrafísico, que toda segunda-feira estão aqui cuidando desse ambiente, favorável para que a gente se sinta bem. Então, nós viemos com o nosso micro-universo atribulado, entramos nesse ambiente e o nosso micro-universo é alterado em função da predominância vibratória do ambiente da casa espírita. É por isso que a gente toma determinados cuidados. A gente pede às pessoas que cheguem ali, entrem logo para o salão, evitemos muita conversa do lado de fora, vamos deixar a conversa para o final. Por quê? Para que a gente possa favorecer, auxiliar na composição desse ambiente. Então, o Roberto vem aqui para frente, canta algumas músicas para quê? Para fazer show, para agradar? Não, absolutamente, isso aí tem um objetivo sério. Isso aí é para chamar as nossas mentes para uma coisa que nós chamamos de uníssono, que é pensarmos em torno de uma única ideia. E a música tem um grande potencial para isso, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas aqui o sentido é a elevação espiritual. Então, nós vamos nos envolvendo com a letra, com a melodia, e vamos entrando nesta vibração. Nesta vibração. E aí nós vamos conseguindo, juntos, fazer parte de uma única ideia, de uma única emoção. Quando nós fazemos também a leitura do texto aqui, que a gente chama carinhosamente de página, a leitura do texto tem o mesmo objetivo. Por isso que é importante a gente prestar atenção na leitura. Por quê? Porque ela vai fazer com que todos pensemos em torno de uma única ideia, novamente criando esse conjunto harmônico em torno de uma ideia avançada, porque ninguém vai ler um trecho aqui trágico. Ninguém vai ler um trecho que fale de violência. Porque, quando dizíamos, a música tem a capacidade de mobilizar em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, é muito interessante atentar com isso. Porque, às vezes, existem determinadas melodias e músicas que elas são voltadas para coisas menos construtivas. E levam. Porque surge aí uma coisa que a gente chama de efeito mantrânico, que são os efeitos vinculados à ideia de mantra. Mantras são os sons e as músicas muito cultuadas no ambiente dos hindus, da Índia. Então, tem mantra para todo tipo de coisa. Mantra que cura isso, mantra que harmoniza aquilo. Por quê? Porque essas melodias são cantadas há milênios com o mesmo objetivo. Estão entendendo? Então, você cria uma egrégora muito forte em torno daquela ideia. Para os países ocidentais, no nosso caso, por exemplo, é muito difícil a pessoa ouvir que se cante Ave Maria sem que algo se modifique em nosso interior. Por quê? Por causa do efeito mantrânico. Essa música é cantada há séculos com essa mesma intenção. Uma exaltação à Mãe de Jesus. E uma melodia maravilhosa, vai envolvendo e nós vamos entrando naquele clima. É porque isso? Isso é uma coisa mística? Isso é uma coisa sobrenatural? Não. É o efeito mantrânico, que vai funcionar em nossas mentes de forma positiva. Então, uma outra possibilidade, aí quando nós fazemos a nossa prece, e agora nós vamos fazer a nossa prece inicial. Por quê? Porque um dos objetivos da doutrina espírita é que a gente se descondicione de uma série de rituais que nós estávamos vinculados no passado, que a gente descobriu que não tem utilidade. Mas a gente precisa ter um mínimo, não tem jeito, tem que ter um mínimo de ritual. Então, o ritual de entrarmos, sentarmos nas cadeiras que estarão arrumadas na mesma posição, acendermos a luz, ligar o ventilador ou não ligar. Esses são rituais que a gente não vai evitar. Então, a leitura da página, a música, a prece inicial. A prece tem o mesmo objetivo. Produzir em cada um de nós um sentimento elevado para que nos aproximemos em vibração daqueles espíritos que já param
e vivem essa realidade mais avançada. Então, ela não é uma reza mágica que vai fazer ou vai acontecer. Algo maravilhoso, né? E sobrenatural vai acontecer. Não. É muito simples. Nós vamos aumentar o nosso estado vibracional, a frequência vai aumentar e nós passaremos a ressonar num campo mais avançado. Daí o bem-estar que proporciona uma prece. Por isso, o orar e vigiar. É preciso orar, mas também é preciso vigiar. Porque só fazer a prece, a página, né, cantar a música e não mudar a nossa maneira de ser, de pensar, não tem efeito prático. Vai estar muito bom enquanto estivermos aqui, mas assim que a gente sair do portão, estaremos em contato com as nossas criaturas, com as nossas formas de pensamento, os nossos sentimentos, né? Que são produzidos e reproduzidos em nosso interior permanentemente, o tempo inteiro. Então vamos percebendo que a interação desses espíritos que estão por toda parte vai depender muito do nosso estado interior, da nossa postura. E lembremos, mais uma vez, não é uma postura religiosa arcaica. Vamos ficar agora, meus irmãos, em silêncio. Não, não são essas posturas, é o sentimento. Não é porque se nós estamos ali, num estado de prece, mas num sentimento de desforra com alguém que ficou em casa, com um vizinho que a gente não se entendeu, desejando-lhe o mal e uma série de coisas, não tem nenhum efeito. O remédio passa a ser inócuo, porque nós estamos usando um antídoto muito mais forte, que é o ódio, para aquele estado nosso. Então, esses espíritos, essa realidade extrafísica semelhante à nossa, vão ter acesso aos ambientes em que eles sejam permitidos estar. Isso, gente, vai mexer com muita coisa, não adianta. Essa fala é desconfortável, a reflexão em torno desse assunto é desconfortável, porque pede revisão dos hábitos, pede revisão das intenções, do que nós estamos fazendo. Então, se nós temos um lar, para citar, né, o nosso ambiente principal, mais importante, né, das nossas vidas, porque é onde a gente passa mais tempo, né? É um ambiente de muita intriga, de muita desconfiança, de muita inveja, ou quaisquer outros sentimentos negativos dessa lista aí, nós vamos criar uma psicosfera diferente dessa aqui da Casa Espírita, no ambiente do salão. Nós vamos criar um ambiente em que o sentimento predominante, seja ele qual for, predominante de ódio, revolta, intolerância, predominante vai dar as características e vai abrir a porteira ou não para os espíritos inferiores. Porque serão atraídos pelo assunto, pela vibração. E na maioria das vezes eles nem sabem disso, nem percebem isso. Não percebem. Quando vê, eles já estão lá. Por quê? Por identificação. Por questão de afinidade grupal. E aí nós vamos, né, na Casa Espírita, pedimos, né, o grupo de cultos, né, que vá lá, porque a situação em casa está difícil, está muito complicada, né, aí o pessoal vai lá, aí faz a reunião, faz a leitura do Evangelho, aí dá uma melhorada no ambiente, né, mas a equipe vai embora e o pau começa a quebrar de novo. A discussão começa outra vez. Né, porque as pessoas que gostam da discussão, né, da intriga, da briga, desafeto, qualquer coisa serve para brigar. Qualquer coisa é motivo. Parece até aquelas famílias tradicionais antigas, né, que a briga não acabava nunca, né? Não basta qualquer coisa no motivo para brigar. E aí, novamente, a situação se volta ao que era normal. Aí eles terão acesso. Mas é por quê? Porque Deus não está tomando conta? Porque Jesus não cuidou devidamente? É porque não funcionou, né? A gente está indo para o centro à toa? Em absoluto. É a nossa atitude em casa, no ambiente do lar, é que está favorecendo ou não a presença dessas pessoas. A gente adora festa, por exemplo. Não tem coisa melhor do que festa. Todo reunir os amigos, todo mundo em casa, aniversário, qualquer coisa. Mas aí tem que ver qual é o teor, como é que está a situação. Mas como é que é isso aí?
como é que é conduzido, o que acontece, né? É muita bebida, pouca bebida, é muita bagunça, a música é muito alta, qual é o tipo de música? Tudo isso vai interferir. Lamentavelmente vai interferir. E a gente sempre repete, né? Porque nunca é demais, Emmanuel, livro roteiro, chama de geradores específicos de pensamento. Tudo isso gera pensamento e sentimento. O programa que a gente está vendo na televisão, o filme que a gente está assistindo, a novela que a gente está assistindo, tudo isso interfere. Por quê? Porque a gente interage. Não tem como. Você vai sentar na frente de um filme e ficar indiferente ali? Não, eu sou um espírito avançado, não estou sentindo nada. Vai fazer outra coisa, né? Porque o filme é para interagir, para sentir, a novela é a mesma coisa. O programa, a música que se ouve e a interação. E a gente não vai ficar isento e vai interagir. Então, a gente pega um filme, por exemplo, né, um filme mais violento. A gente vai ficar torcendo do início ao fim do filme para aquele que a gente não gosta se dar mal. Mas será que não vão pegar esse cara? Será que ele vai continuar fazendo isso? Será que ele vai continuar só aprontando? E a gente ali torcendo? Não, ele vai se dar mal no final. No final ele vai morrer. No final vão acabar com ele vai levar um tiro. Aí a gente vai. Isso aí, por isso que gera. Que a gente vai se envolvendo naquele clima. E aí qual é a psicosfera que domina? É aquela da vingança, da desforra, que alguém se dê mal, né, da violência, é essa que vai predominar. Assim como o teor da conversa que a gente faz, da conversa que a gente fala, né, qual é o assunto que predomina. Doença, por exemplo, doença é extremamente complicada. Porque você dá, o caso das doenças irreversíveis, você não tem nada que fazer, olha, não há nada que fazer. O médico fala assim, olha, isso aí é assim mesmo, não há nada que fazer, então não há nada que fazer. Então eu vou me esforçar, e isso é uma coisa que eu tenho que fazer, eu vou me esforçar para tentar desenvolver, que na maioria das vezes é um esforço hercúleo, difícil, um estado mental diferente do que eu estou vivendo. E aí a gente lembra muito do Chico, né? Que o Chico falava isso, o Chico já caidaço, né, ali naquele caco, né, que ele estava no final, era uma coisa difícil, né, amparado para um lado e para o outro. Diz aí, Chico, como é que você está? Eu estou ótimo, né? Parece até coisa de maluco, né? Diz, não, eu estou ótimo. Mas como você fala, não, quem não está bem é meu corpo. Eu quero levantar, ele quer sentar. Eu quero sentar, ele quer deitar. Então, para ele está muito complicado, mas eu, por dentro, estou me sentindo um jovem de 20 anos de idade. Por quê? Porque era a mente dele, ele se acostuma com isso. E a gente encontra pessoas assim. Mas a pessoa que gosta de falar de doença não gosta de encontrar com pessoas assim. Não existe nada mais desagradável. Eu estou aqui cultivando a minha doencinha, né, ali alimentando ela, para me reclamar permanente, e vem alguém mais doente que eu, otimista, né, dizendo que está tudo bem, que Deus é maravilhoso, é insuportável. Não gostamos. E isso nos remete a uma possibilidade muito interessante. A gente estava vendo isso lá na Vida Espírita, né, no Livro dos Espíritos, estava falando daquelas doenças que permanecem quando a pessoa desencarna. O espírito permanece doente, Kardec? Depende de como ele cuidou da doença enquanto encarnado. Então, tem umas coisas muito interessantes, que se a gente desenvolve o hábito de pensar assim, olha, quem está doente é o corpo físico. É como se fosse um carro, né? O carro está com um problema, né? Está com alguma instabilidade, mas é o carro que está, o motorista não. E às vezes é o contrário, o motorista está aí, o carro não, pode estar, não é o contrário. Então está ali, é o veículo que está problemático. Então, se a gente se acostuma a pensar a respeito disso, a pessoa que se acostuma a pensar a respeito disso, ela desencarna, não tem doença. Não tem doença porque ela nunca achou que a doença era dela. Olha o comportamento do Chico. Meu corpo é que não está bem. Meu corpo é que não está bem. Aí a gente vai se habituando. Meu corpo hoje está gripado. Esse corpo hoje está doendo. Está com dor não sei aonde. Esse corpo é preciso cuidar. Vou ao médico para ver, porque eu preciso desse veículo para manter aqui mais tempo. Esse hábito faz com que a pessoa não sinta. A gente se lembra de um conhecido nosso, que a gente tinha curiosidade e perguntou. Ele sofreu um acidente, ficou paralítico, né? Boa parte do corpo, para baixo aqui do corpo. E a gente perguntava assim, ô Zé, você quando sonha, você está com esse problema? Ele não. Não. Aí a gente, né, pensou a respeito do assunto. Quer dizer, ele não se vê dessa forma. Interessante isso. Se você conseguir isso,
Você, fora do corpo, não está com esse problema, porque você entende que é um problema do corpo físico. Aí você vai ver os cegos que passaram a ver, os paralíticos que passaram a se movimentar, fora do corpo físico. Por quê? Porque a mazela é do corpo físico, é isso que a gente precisa atender. Mas quando nós cultivamos a doença, né, parece aquela coisa agradável, né, daqueles jogos psicológicos nós, né, para despertar atenção, né, carência e tudo mais, e a gente fala da doença sempre, falando da doença, aí é muito complicado. Por quê? Porque ele concebe para si essa doença. Desencarnou, passou pela morte biológica, continua com a problemática até o tempo em que ele decidiu mudar o estado mental. Porque o estado mental é determinante nesse momento. Então, ele é determinante para as relações que teremos com os espíritos. Então, o espírito, por exemplo, que continua viciado em bebida alcoólica, um alcoólatra, né, que desencarnou, ou um grupo de alcoólatras. A nossa casa não tem bebida alcoólica. Não tem ambiente para ele, o que ele vai fazer ali? Coisa mais sem graça, assim, sossa. Vai procurar, né, um ambiente que tenha, aí vai para o bar, vai para algum lugar que tenha bebida alcoólica, porque ele ainda é dependente, né, daquilo. Qualquer dependência fisiológica, né? A pessoa é dependente, né, é um glutão, né? A pessoa que come exageradamente, por muito prazer e muito. Entende? Ele vai continuar com esse desejo. Então, ele vai buscar se agrupar com pessoas glutonas. Né? Porque se ele for lá na casa de uma família que todo mundo é fit, aquele ambiente para ele não é agradável, ele não vai parar ali, não vai ser interessante. Então, tudo isso vai determinando a presença dessas pessoas. Então, vocês vão percebendo que a privacidade continua. Então, a privacidade não acabou, ela continua, desde que nós saibamos preservá-la. E nessa relação com o extrafísico, dependerá diretamente da nossa maneira de agir, da nossa maneira de sentir, do nosso caráter. É por isso que Jesus, em todas as suas mensagens, ele é enfático nesse sentido. Qual é a predominância da mensagem de Jesus? A autotransformação. É a modificação. Por isso ele não veio como César, ele não veio como chefe do Sinédrio, ele não veio para as questões institucionais. Ele veio para o indivíduo, tratar do indivíduo. Vai buscar aquelas pessoas simples da comunidade ali, por quê? Porque eles eram mais flexíveis em função da situação que vivia para entronizarem as informações e a mensagem que ele estava trazendo. Mas por que ele não tentou convencer os governantes? Não tem condição. Não tem condição. Porque ele precisava modificar cada um deles para que eles pudessem ser multiplicadores e multiplicarem outras pessoas. Né? E por isso nós estamos aqui hoje. O projeto deu tão certo que nós estamos aqui hoje, em 2026. Numa casa espírita, no Brasil, falando sobre a mensagem de Jesus e sobre a realidade espiritual. Porque o processo que ele fez, embora muitos achem ainda, né, porque ainda tem muitos Judas Iscariotes, pessoas com aquela visão de Judas, que achava que Jesus tinha que ter poder institucional, né, o que levou ele a cometer aquele equívoco, porque ele achava que Jesus tinha que mandar, tinha que ser um soberano no sentido da terra. Não funciona. E a forma que ele fez funcionou, que nós estamos hoje aqui, ainda falando da mensagem de Jesus. Porque ele foi no íntimo de cada um, plantou a semente, e cada um foi multiplicando essa semente através de outras consciências, outros espíritos encarnados. Então, quando o movimento espírita, através das federativas, né, nos incentivam a implantar o nosso estudo do Evangelho no lar, ou culto do Evangelho no lar, se assim o quiser chamar, é buscando esse objetivo. Por quê? Porque nós estamos aqui na Casa Espírita, então nós viemos a esta reunião, o ambiente é muito favorável, nós vamos tomar o nosso passe, a nossa água fluidificada, mas depois vamos para casa tomar contato com as nossas criações que estão lá. Né? Porque aí, recorrendo ao André Luiz, existe um fenômeno, uma coisa chamada formas pensamentos. Que quando nós pensamos muito intensamente em determinadas coisas, essas coisas tomam forma.
Então, elas estão lá. Então, para que isso seja diminuído, nós vamos assim, olha, implanta o estudo do Evangelho do lar. Escolhe um dia da semana. Ainda que, mas lá em casa ninguém vai. Você sozinho. Não tem problema, você sozinho. Vai para um ambiente mais reservado que você puder, o mais reservado que você puder. Em silêncio, faz lá uma leitura do Evangelho, faz uma leitura de uma página, se achar necessário, e faça a sua prece ali, frequentemente. 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 Então, o mínimo que a gente acha é uma vez por semana. Se puder fazer mais, é mais. Mas não precisa se concentrar no culto, porque outros dias da semana? Outros dias da semana o YouTube está cheio de palestra espírita. Outros dias da semana o YouTube está cheio de músicas espíritas e outras tantas que são também avançadas, né, que elevam o nosso sentimento. São as leituras, as conversas, tudo isso vai criando uma modificação que vai trazendo para o nosso lar as defesas necessárias contra a invasão de pessoas desencarnadas muito desequilibradas. Porque tem médium, né? Tem médium que já falou isso comigo. Se você pudesse ver o tipo de gente desencarnada que se aglomera nesses ambientes, você ia ficar assustado. É um negócio difícil de aturar. Por quê? Porque no corpo físico, voltamos a falar, a praticidade é menor, a dissimulação é maior. Então, a pessoa é o que é, mas você não vê. Ninguém percebe, porque alguém, né, com uma posição na sociedade, alguém responsável, né, alguém que tem uma representatividade, então ninguém suspeita. Ninguém vê isso. Mas, na realidade, ele é o que é. A gente se esquece de uma palestra de Geraldo Guimarães, em que ele estava num desses encontros aí, eu acho que Comerge, e que ele estava deitado, existia uma pessoa, né, do sexo feminino, muito bonita, muito bonita. Assustadora, né, muito bonita, ele falava. Mas, no ambiente de comédia, quando se deitaram para dormir, o médium viu, quando ela saiu do corpo, o aspecto era totalmente diferente. Era outra coisa. Era um aspecto bastante que impressionaria a gente negativamente. Por quê? Porque a pessoa é o que é. Ela pode ter a aparência física que tiver, mas se o caráter não for digno, ela vai ser o que é quando sair do corpo. É assim que funciona. Jesus Espírito ainda fala, tem gente que vai viver no plano espiritual uma vida muito abaixo do nível que ela viveu enquanto físico. Muito abaixo no nível social, mas muito abaixo, porque a pessoa é assim. O que ela está vivendo aqui é a matéria, né? Como a gente vê aqui. É o mundo da dissimulação, né? O mundo em que a gente disfarça muito bem. Mas tudo isso para a gente refletir sobre a ideia de que ninguém está só, que é o tema da nossa conversa. Ninguém está só, em parte nenhuma do mundo. Todos temos companhia ou companhias, e essas companhias terão a qualidade diretamente relacionada ao nosso caráter e à nossa maneira de ver a vida, os nossos sentimentos. Então, todos esses mecanismos que a doutrina espírita oferece para a gente, a página, a música, a prece, o curso do Evangelho no lar, tudo isso são ferramentas que nos auxiliam a nos manter com relativo isolamento dessa realidade. Aqui, na parte extrafísica do centro, por exemplo, nós vivemos aqui dentro de uma bolha magnética. Do lado de fora há uma barreira, né, de espíritos extremamente inferiores tentando invadir e não conseguem invadir. Porque o padrão vibratório e as defesas que a espiritualidade implantam não permitem. Porque se eles entrassem, era guerra a cada 5 minutos. Desentendimento e briga a cada 5 minutos. Algo intolerável. Porque vive num padrão muito baixo, né, vibracional. E para entender isso, a gente precisa estudar. Vamos ler as obras espíritas, para a gente tomando contato com essa realidade e trazendo essa informação para a nossa existência. Que Jesus possa nos auxiliar nesse projeto aqui proposto hoje. De preparação, de autopreparação para o enfrentamento da realidade espiritual. Com certeza, Jesus já está nos ajudando.
Então vamos à nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, que nesse ambiente de vibração avançada, de reflexões sérias, que a sua presença se faça em nossos corações. Que o teu amor infinito se estenda sobre cada consciência aqui presente, cada espírito eterno que aqui está. Aqueles que ainda estamos aqui na realidade física e todos aqueles que viemos também do plano extrafísico. Que as tuas bênçãos, Senhor, se derramem sobre todos. E que as vibrações positivas, ora criadas nesse ambiente, também possam irradiar-se em todas as direções, atingindo também aqueles que estão fora do nosso ambiente. Há aqueles sofredores que aglomeram-se nas barreiras de proteção. Há aqueles que não quiseram adentrar o ambiente pela diferença de vibração. Todos, assim como nós, dignos da sua misericórdia. E que os trabalhadores espirituais, que já estão aqui atuando desde cedo, possam nos atender naquilo que seja possível. Possam refazer as nossas energias, harmonizando os nossos chakras, de forma que a gente possa se fortalecer para os enfrentamentos necessários que a vida de cada um de nós oferece. Obrigado, Jesus. E fique conosco em todos os dias da nossa existência.